Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Eu só vou começar falando de economia. O preço do morango dobrou no Rio de Janeiro e, aliás, em todo o país. E o motivo é a febre do morango do amor que vem atingindo todo o Brasil. Vamos ver na reportagem do Anderson Nascimento. O morango do amor se tornou a nova sensação do momento, viralizando nas redes sociais e movimentando o setor de confeitaria em todo o país. O doce inspirado na tradicional maçã do amor das festas juninas. É feito com morango fresco, envolto em brigadeiro branco e finalizado com uma camada de caramelo vermelho, servido em palitos ou formato de bombom. A combinação conquistou influenciadores, confeiteiros e amantes de sobremesas, que compartilham diariamente vídeos da receita. O sucesso do morango do amor impactou diretamente o mercado da fruta. No Ceasa, do Rio de Janeiro, o preço da bandeja de morangos praticamente dobrou, passando de R$18 a R$20 para cerca de R$40. Em Campinas, São Paulo, o aumento chegou a 60% por quilo. Comerciantes relatam que os frutos maiores, ideais para a sobremesa, são os mais procurados e a busca deve continuar em alta durante toda a safra. Para confeiteiros, a novidade trouxe lucros comparáveis aos de períodos de Páscoa, tradicionalmente o mais forte do setor. Muitas doceiras relatam que o doce é vendido em poucas horas após a produção, levando empresários a ampliar a compra de morangos e investir em embalagens personalizadas para atender a demanda. Especialistas do setor alimentício acreditam que a tendência pode se manter por meses, especialmente se novas variações do doce surgirem. Enquanto isso, produtores comemoram o aquecimento das vendas e consumidores seguem impulsionando o fenômeno que transformou uma simples fruta em protagonista de uma das sobremesas mais disputadas do ano. Olha, o Anderson Nascimento falou muito bem, né? Um fenômeno que está atingindo todo o Brasil e nós vamos continuar, então, falando do morango do amor. Olha só, o nosso repórter, o Fernando Jesus, está em uma padaria aqui de São Paulo que vende esse famoso doce, o morango do amor. Vamos ver o Fernando aí e vai falar pra gente agora. A procura tá grande por aí, Fernando? Mostra pra gente aí esse doce tão procurado. Com certeza a procura aqui é bem alta, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa que nos assistem. E olha, o morango do amor ele vem fazendo tanto sucesso que além de aumentar o preço da caixinha do morango, ele praticamente virou um produto de exportação. Lá no Canadá tem uma confeitaria que resolveu produzir esse famoso doce e acabou caindo no gosto do povo canadense, que todo santo dia pede por um morango do amor. E aqui na padaria Bela Paulista, localizada no centro da cidade de São Paulo, não está sendo diferente. Olha só o tamanho desse morango. Muito bonito e muito grande. E além de ser muito bonito, também é muito gostoso. Bom, e a produção desse morango, ela é feita em larga escala e pode variar de R$15 a R$30 apenas um morango desse aqui. E agora nós vamos conversar com o gerente aqui da padaria, o Leandro Veloso, que vai falar mais sobre essa parte da produção desse doce que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro. Boa tarde, Leandro. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Leandro, conta mais pra gente sobre a produção do morango do amor. É feito em larga escala? Tem muita gente pedindo todo santo dia? Sim, bastante gente pedindo, né? Encomenda, a gente tem muita encomenda desse doce que está fazendo o maior sucesso. Aqui na padaria não está sendo diferente, né? É em média aí 250 por dia que a gente vende, todos os dias.
E a gente vê muito vídeo na internet de pessoas tentando reproduzir essa receita em casa. E muitos têm dado errado. Tem muita gente quebrando o dente, tem muita gente que gruda o doce na boca. É difícil de produzir o morango do amor? Tem algumas técnicas, né, que você tem que seguir, certo? Para não sair errado, para ninguém sair com prejuízo aí. E qual seria o ponto ideal para que o doce saia perfeito para o consumidor? Aí é aquele ponto que não grude no céu da boca, né? Deixou de grudar, aí tá bom para comer. Maravilha, Leandro. E agora, para finalizar, faz um convite pro nosso público para vir aqui na sua padaria para degustar do morango do amor. Gente, vem aqui para Bela Paulista, tá? Melhor padaria aqui de São Paulo. Pode vir que a gente está esperando aqui, com toda essa gostosura aqui para vocês. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Vamos mudar de assunto agora, isso porque, olha só, um ciclone extratropical atingiu o sul do Brasil e vem subindo para outros estados. O fenômeno pode causar ventos de até 110 km por hora e chuvas intensas, o que tem deixado as autoridades em alerta. Quem traz informações agora é o Diogo Lachmann. Este ciclone extratropical atinge a região sul do estado. Nesta madrugada, algumas cidades como Canguçu registraram ventos de até 102 km por hora. Agora, a ventania deu uma trégua aqui na cidade de Rio Grande, de onde eu falo neste momento. Mas a comunidade e a defesa civil da região seguem atentos. Isso porque um alerta de ventos de até 60 km por hora, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, segue vigente até às 11h59 da noite de hoje. Aqui na cidade de Rio Grande, os ventos alcançaram 65 km por hora. Com isso, uma parede de tijolos caiu sobre uma casa. Segundo a Defesa Civil, a estrutura tombou sobre um quarto onde um homem dormia no momento do acidente. Apesar do susto, ele não se feriu. Além disso, diversas árvores e postes caíram pela cidade, exigindo atenção redobrada dos pedestres e motoristas. De acordo com a CE Equatorial, a companhia responsável pela distribuição de energia na região, cerca de 198 mil consumidores estão sem eletricidade no estado. A expectativa dos meteorologistas para as próximas horas é que o campo de vento intenso se dirija para o leste dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As rajadas mais fortes devem ocorrer no litoral sul catarinense, Serra do Mar Paulista e até na capital e Grande São Paulo. Já aqui no Rio Grande do Sul, o avanço de uma massa de ar polar deverá derrubar as temperaturas em todo o estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte e Serra Gaúcha, a chuva ainda irá persistir pelos próximos dias, mas segundo os meteorologistas, sem grandes acumulados. Olha, e para falar mais sobre esse assunto que já preocupa as autoridades, nós vamos conversar agora com dois especialistas. Olha só, nossa primeira convidada é a Nádia Batista, ela que é meteorologista da Tempo OK. Boa tarde, Nádia, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, obrigada. E o nosso segundo convidado... Um segundinho só, por favor, já te chamo, Nádia. O nosso segundo convidado é o Tenente Maxwell de Souza, ele que é porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Boa tarde, Tenente, nosso parceiro, sempre informando a população os cuidados que devem ser tomados. Seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo, boa tarde a você, a Nádia, a todos que nos acompanham. Prazer falar com todos vocês, amigos da HIT. E uma segunda-feira, né, Nádia, cheia de ventos. Já começou nas primeiras horas do dia, os ventos muito fortes, assim como a Defesa Civil havia alertado ontem já para os ventos que atingiriam todo o estado de São Paulo. Correto. E quem vai explicar agora a origem e como é esse ciclone é a Nádia. Nádia, por favor, você que é especialista no assunto, quais são as características desse ciclone extratropical e por que ele está atingindo o Brasil neste momento, por favor? Olha, esse ciclone, ele se formou justamente em cima do Rio Grande do Sul, bem próximo do Rio Grande do Sul. Então, quando se forma nesse local, é normal, né? Primeiro ele inicia com uma área de baixa pressão, os ventos giram no sentido horário, ok? E vão se intensificando. E aí, nesse momento,
logo em seguida ele gerou, durante a madrugada, uma frente fria que chegou em São Paulo e justamente essa frente fria foi responsável pelas chuvas que tivemos nessa madrugada. Ainda assim, esse ciclone perto do sul do Brasil, ele mantém os ventos fortes não só no sul, mas também chegam até aqui, São Paulo, inclusive pode também atingir um pouco a região do Mato Grosso do Sul. A tendência agora é que ele vá se afastando um pouco da costa de São Paulo, mas a gente ainda tem uma condição de vento forte, mar agitado, prevalecendo aí pelo menos até a próxima madrugada. Excelente explicação, Nádia, foi uma verdadeira aula aí sobre ciclone. E agora, então, aproveitando a sua resposta, eu pergunto para o Tenente Maxwell. A previsão, a gente viu, é que esse ciclone provoque ventos de até 110 km por hora. Então, para as pessoas que estão em casa, Tenente, as pessoas que assistem, para elas terem uma ideia do que isso significa, qual é o poder de destruição e o risco que um vento nessa velocidade oferece, por favor? Olha, nós já tivemos nesta segunda-feira ventos com mais de 100 km por hora registrados na região de Itapeva. E na região de Guape, extremo sul, né, do nosso litoral, 94 km por hora. Em litoral norte, São Sebastião, Ubatuba, 85 por hora. Então um vento aí de 100 km por hora pode arrancar uma árvore pela raiz, por exemplo, para as pessoas terem ideia do poder destrutivo. Você mostrou imagens, estão mostrando imagens agora de casas sendo destelhadas. Ventos de mais de 100 km por hora podem arrancar telhas dos imóveis, podem arrancar identificações publicitárias de prédios, aquelas placas que são afixadas. Essa imagem aí de Caraguatatuba, de uma cadeira voando, né? Já dá para ver quantas cadeiras já tinham voado pela praia. Então, objetos soltos podem ser arrastados com facilidade. Mesas, cadeiras podem ser arrastadas. E árvores podem ser arrancadas, inclusive, até pela raiz. Então, é um vento muito forte, extremo, que coloca em risco a segurança das pessoas. Por isso, algumas medidas, alguns cuidados são importantes para evitarmos acidentes. Felizmente, não temos nenhuma vítima registrada até o momento, embora tivemos vários transtornos no nosso litoral paulista, queda de árvore, destelhamento de hospital, queda de ginásio de esportes em São Sebastião, mas até agora ninguém ficou ferido. Essa é a melhor notícia do dia. Sem dúvida, uma excelente notícia. E, Nádia, por favor, quais os estados, então, a gente viu o alerta feito pelo tenente, devem ser mais afetados e devem redobrar o alerta? Por favor, queria que você fizesse um mapeamento aí desse perigo para a gente. Olha, verdade, ainda tem o problema de mar, corre até o risco, né, de ter um pouco de ressaca, né, até colocou chamar atenção para isso, alerta de mar grosso, como eles informam, e Santa Catarina, de Janeiro, inclusive praias de São Paulo, algumas praias têm risco de ressaca, as ondas podem chegar aos 3 chega até uns 5 metros de altura. Bom, aqui no Sudeste, a condição de chuva passando Paulo, então o maior agora de tempestade está migrando um pouco para o Rio, certo? E também Mato Grosso do Sul, que como as temperaturas estavam muito elevadas, com esse choque de temperatura, corre o risco de ter granizo isolado. Em relação ao Sul e até mesmo em São Paulo, a partir de uma temperatura bastante, mas em São Paulo já podem cair pelo menos até o dia 1º de agosto, ficar em torno de 10 graus ao amanhecer, o que é bastante frio, né? O Sul, após o ciclone, vai em temperaturas realmente baixas, até o sul do Paraná, do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná. E, Tenente Maxwell, com todo esse perigo aí que a gente está vendo, e você mesmo descreveu muito bem, a Defesa Civil de São Paulo já preparou um esquema de prevenção para a passagem desse ciclone? Tem alguma área até que está com segurança reforçada?
Nós estamos com uma equipe já a caminho do litoral norte, uma equipe do estado para dar um apoio, um suporte àquela região, mas assim que nós identificamos essa condição ontem na verdade sábado, né? Nós já sabíamos que ia passar esse ciclone, alertamos a população ontem e colocamos o time todo em alerta. Então todas as defesas civis dos municípios do litoral da Grande São Paulo estão mobilizadas nessa segunda-feira para atuarem nas quedas de árvores. Inclusive no litoral a gente está com falta de energia elétrica em alguns bairros das cidades e as equipes estão trabalhando para tirar essas árvores, né? Porque nós tivemos quedas de árvores. O estado, nós estamos mandando uma equipe para lá para fazer uma avaliação geral, dar um suporte para o município, porque muitas casas perderam suas telhas e a gente dá um suporte. A Defesa Civil tem um kit onde a gente entrega esses materiais para os moradores para eles recomeçarem ali, né, reconstruindo suas residências. Então uma equipe nossa já está a caminho de lá para fazer uma avaliação, para identificar o cenário mais crítico no litoral norte, para entendermos tudo o que aconteceu por lá, porque o estrago realmente foi bem grande por esse ciclone que não passou, está passando ainda, os ventos ainda persistem no litoral, pelo menos até durante a madrugada. Olha, o tenente disse bem, ainda não passou. Então eu pergunto para a Nádia, quando o tempo deve melhorar? A previsão é que essa passagem do ciclone dure até quando, por favor? A passagem do ciclone, ele está se afastando aos poucos para alto mar, né? Está meio próximo à costa, entre o sul e o sudeste, e aos pouquinhos, entre amanhã ele já deve estar bem afastado. Mas amanhã que a gente terá uma condição de tempo mais com ventos mais fracos. Mas hoje, até a madrugada, ainda vai ter uma condição de ventos fortes. Em relação à chuva, elas ficam propensas até a madrugada, principalmente ao norte de São Paulo, região do Vale do Paraíba, que inclui até São José dos Campos, Aparecida, a região de Ica e aproximando ainda em Ribeirão Preto. Então essa faixa ainda é suscetível à chuva essa noite. Já diminuiu a condição de chuva, mas a gente ainda deve ter esporte ainda ao longo de segunda-feira, né, e até a madrugada da terça-feira. Já durante a terça-feira, os ventos já devem aquecer e o ciclone já vai estar em alto mar. Correto. E para finalizar, Tenente Maxwell, quais as recomendações que você dá para as pessoas? Quais os cuidados que elas devem tomar durante a passagem desse ciclone, até para ajudar o próprio trabalho da Defesa Civil? Por favor. É importante a população entender a gravidade disso, né? Como a Nádia falou bem, ainda temos condição de alguns ventos durante o dia, então até o final do dia é importante evitar ficar perto de árvores. Durante as rajadas mais fortes, saia do local descoberto, tente ir para um local mais coberto, né? Um imóvel, por exemplo, para você ficar protegido, tá? E diante de alguma emergência tem que ligar para nós, telefone 199 da Defesa Civil, telefone 193 do Corpo de Bombeiros, são os órgãos de emergência para apoiar a população diante disso. Ressaca marítima, quem estiver no litoral, gente, hoje não é dia de entrar no mar, não é dia de tentar aproveitar a praia, porque tá perigoso, o mar realmente está revolto, ondas de até 3 metros. Amanhã muda o cenário, aí já melhora realmente questão de rajada de vento, de chuva, esse cenário já diminui, o que fica é o frio. A gente vai emitir um alerta de frio agora, inclusive, porque vai entrar em situação de frio de terça até sexta-feira. Vamos montar o abrigo emergencial na estação Pedro II para acolher a população em situação de rua. Então, a partir de amanhã, noite de terça para quarta, frio intenso no estado de São Paulo, especialmente na faixa leste, é tempo de se proteger, se abrigar, cuidar das crianças, dos idosos, os animais domésticos também sentem muito frio, e nós vamos fazer um acolhimento das pessoas em situação de rua. Correto. Eu quero agradecer, então, a participação dos nossos 2 convidados por essa entrevista que, acima de tudo, foi uma prestação de serviço que pode salvar vidas. Primeiro, a Nádia Batista, né? Nádia Martinho Batista, ela que é meteorologista da Tempo Ok. Nádia, muito obrigado pela sua participação. E também o Tenente Maxwell de Souza, que é porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, vem fazendo esse trabalho brilhante. Muito obrigado também, Tenente, pela participação, e até uma próxima oportunidade.
Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora você vai ver uma imagem impressionante. Um carro atinge uma motocicleta e arremessa o motociclista, né, de cima de uma ponte em Santa Catarina. O homem não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. Veja os detalhes agora com a Michele Veiga. Final de semana triste aqui para Santa Catarina, quando 2 homens acabaram se envolvendo gravemente num acidente, quando um veículo acabou batendo neles, eles que estavam numa faixa fazendo socorro ali a uma motocicleta. Um dos homens, o Luiz Fernando, acabou morrendo ao ser arremessado da ponte Colombo Salles na capital, que liga o continente à capital do estado. Tudo isso aconteceu nesse final de semana, ganhou bastante imagens aí na internet e o homem foi identificado. O outro motorista ali, o motociclista que estava, né, com a sua moto emperrada, o Luiz, era o mecânico que tinha ido ajudar, está em estado grave, ainda hospitalizado. O motorista do Volvo, que acabou atingindo os 2 que estavam ali nas margens fazendo esse atendimento a esse veículo parado, não teve a sua identidade revelada, mas já foi apreendido pela polícia aqui de Santa Catarina. Esse acidente chamou bastante atenção pela magnitude dele, né? Os 2 estavam parados ali na faixa lateral fazendo o atendimento quando o Volvo vem em alta velocidade e atinge arremessando o Luiz para fora da ponte. O caso foi registrado, a polícia segue a investigação aí e a punição dos culpados. A gente deixa a solidariedade à família e lembrando, né? Se beber, não dirige, cuidado nas rodovias, ainda mais aqui em Santa Catarina, que essa semana deve ter bastante neblina. Semana passada teve bastante acidente ocasionado por neblina baixa e essa semana a previsão é que a neblina siga pela manhã e pela noite em todas as regiões do estado. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Entre em nosso estúdio, seja bem-vindo. Ótima semana para você, Caio. E, Caio, o Brasileirão está chegando à metade, né? E tanto na briga pelo título quanto na disputa aí para fugir do rebaixamento, a briga está acirrada. Já temos aí as porcentagens, Caio? Exatamente, Cleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a cada rodada, várias mudanças na tabela estão acontecendo e por isso nós listamos as chances de título e rebaixamento das equipes. Vamos ver. O Cruzeiro perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro neste final de semana. A Raposa foi superada pelo Ceará em casa por 2-1 de virada. Com a derrota, caiu para a 2ª posição na tabela com 34 pontos. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e assumiu a liderança com 36 pontos. O time carioca ainda tem uma partida a menos em relação ao Cruzeiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Cruzeiro agora tem 13,4% de chances de vencer o Brasileirão. Na rodada anterior, as chances eram de 26,7%. Confira agora as chances de título de cada um. O Flamengo é o líder e o com mais chances de ser campeão na lista, com 41,9%. Na sequência vem o Palmeiras, terceiro colocado na tabela, mas o segundo com mais chances de vencer, com 27,5% de chances, pois tem 2 jogos a menos. Em terceiro, o Cruzeiro, vice-líder com 13,4%. O Bahia, em quarto lugar na tabela e nesta lista, tem 8,5% de chances. Na sequência, o Mirassol, que está em 7º lugar na tabela com 25 pontos, mas na lista aparece em quinto, com 2,8% de chances, pois tem 2 jogos a menos. O Botafogo é o 6º colocado e o 6º na lista, com 2,6% de chances de ser campeão, também tendo 2 jogos a menos. E na parte de baixo da tabela, as chances de rebaixamento também vêm assombrando alguns clubes. Confira agora as chances de cair para a Série B de cada um, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Sport, que ainda não venceu no Brasileirão, tem 94,1% de chances de cair para a Série B. Dos outros clubes que estão no Z4, o Juventude vem logo depois dos pernambucanos com 69,1% de chances de queda, seguido pelo Santos com 45,7% e pelo Fortaleza com 43,7%. O Vasco é o primeiro fora da zona e tem 35,8% de chances de ser rebaixado. Na sequência, o Vitória com 32,8% de chances de cair para a Série B.
Cara, vamos falar de uma polêmica agora. No último jogo, né, entre Internacional e Vasco, houve a expulsão, né? Uma expulsão que está dando o que falar. Conta pra gente, fala dessa polêmica. Pois é, Kleber. Bom, o goleiro Léo Jardim do Vasco foi expulso por suposta cera, após gastar bastante tempo pedindo atendimento médico. Mas nesse quesito de fazer cera, outros goleiros também estão gastando bastante tempo. Vamos ver. Uma expulsão tanto quanto estranha marcou a partida entre Internacional e Vasco na última rodada. O goleiro do time carioca, Léo Jardim, recebeu um cartão amarelo aos 24 minutos do segundo tempo por fazer cera. Quando o relógio bateu 38 minutos, o goleiro alegou dores e caiu mais uma vez. Nesse momento, o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, advertiu verbalmente o atleta, mas ele continuou no chão. Foi então que o juiz tirou o segundo cartão amarelo e expulsou Léo Jardim. Na súmula, o árbitro argumentou que Léo Jardim agiu de maneira desrespeitosa ao cair no gramado sem motivo aparente. O Vasco, por sua vez, emitiu uma nota oficial criticando a decisão do árbitro e pedindo, junto à CBF, o afastamento de Flávio Rodrigues de Souza. Léo Jardim é o segundo goleiro que mais gastou tempo em atendimento médico nesta edição do Campeonato Brasileiro. Foram 6 jogos em que o goleirão solicitou a entrada da equipe para ser atendido. Vamos ver como está o ranking dos goleiros. O guarda-redes que mais gastou tempo com atendimento foi Rafael do São Paulo. O goleiro já soma 14 minutos e 1 segundo de jogo parado. Na sequência, vem Léo Jardim do Vasco, com 11 minutos e 28 segundos. Em terceiro, está o Walter do Mirassol, com 11 minutos e 19 segundos para atendimento. Em quarto, aparece João Ricardo do Fortaleza. O goleiro soma 11 minutos e 6 segundos de jogo paralisado. E fechando o top 5, Fernando Miguel do Ceará, com 11 minutos e 2 segundos. Isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, ainda falando de esporte, né? Praticar atividades físicas é essencial para manter o corpo em movimento, todo mundo sabe disso. Mas olha só o alerta, durante o frio, o risco de lesões aumenta muito. E quem tem problemas cardíacos ainda deve redobrar a atenção. Nos dias frios, manter as atividades físicas em dia é essencial para manter o corpo saudável. Mas a estação mais fria do ano também é a mais predisposta a causar lesões durante a prática do exercício. Alguns especialistas recomendam cuidado redobrado, pois a musculatura do corpo está mais rígida em temperaturas mais baixas. Além de manter o cuidado com a saúde em dia, buscar uma alimentação balanceada e manter o consumo de água em dia, o ideal é iniciar a atividade física com um alongamento para aquecer o corpo e diminuir o risco de distensão muscular. Monitorar o ritmo das atividades, usar calçados corretos e finalizar o treino com alongamentos também são passos essenciais para evitar lesões pré- e pós-treino. Para as pessoas que têm problemas cardiológicos, é necessário realizar uma avaliação médica para identificar problemas antes da atividade, por conta da sobrecarga no coração, já que os dias mais frios podem aumentar em 30% casos de infarto e AVC. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!